O Espírito Santo, ele é uma pessoa? E a minha resposta é sim. Na minha análise teológica, o Espírito Santo, ou pneuma hagion, ele não é uma força ativa, e sim uma pessoa, ou melhor dizendo, a terceira pessoa da Trindade. Esse assunto eu vou deixar para outro dia, porque hoje o nosso assunto é dissertar sobre o Espírito Santo, se ele é ou não uma pessoa. Portanto, pare de tratá-lo como qualquer coisa, porque o Espírito Santo também se entristece. A palavra Espírito no hebraico é Rua e no grego pneuma ou pneuma hagion. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito Santo, ele não apresenta como simplesmente uma força ativa ou uma energia, até mesmo uma influência divina. Muito pelo contrário, suas cartas na realidade revelam que ele possui vontade, inteligência, emoções e ações próprias. Muito embora Paulo entendesse claramente que o Espírito estivesse intimamente relacionado com o Deus Pai e Cristo, ele também entendia que o Espírito Santo ele tinha uma personalidade distinta por ter suas peculiaridades. E mesmo como nós podemos ver também nos muitos textos em que o Espírito Santo ele é o sujeito de ações praticadas por uma pessoa, a gente observa que o Espírito Santo ele tem a sua diferenciação de atributos que o remetem literalmente a uma pessoa. Agora veja bem, para o Wayne Grudem, as escrituras, elas atribuem ao Espírito Santo as características essenciais de uma pessoa inteligente e que também sente emoções e vontades próprias. Portanto, para Grudem, ele não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina. Na sua teologia sistemática, o teólogo Millard Erickson afirma que o Espírito Santo ele manifesta todos os atributos de uma personalidade, ou seja, ele pensa, ele decide, ele comunica-se e mantém um relacionamento com as pessoas. Já para Basílio de Cesareia, o Espírito Santo ele não deve ser contado entre as criaturas, mas ele deve ser glorificado juntamente com o Pai e o Filho, pois ele pratica da mesma natureza divina que o Pai e o Filho. Gordon Fee faz uma cronologia sistemática dessa proposta e diz que o Espírito Santo ele tem uma personalidade que lhe é própria. Então perceba que, para além da nossa compreensão, eu quero falar do Espírito Santo agora a partir da própria Bíblia e o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo como uma pessoa e também os seus atributos. Perceba que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, o Espírito Santo ele penetra todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o Espírito Santo ele conhece a mente de Deus. Já em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, o Espírito Santo ele ensina o conteúdo do Evangelho aos cristãos. Agora, quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Romanos 8, 11, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, o Espírito habita entre os crentes, dentro dos crentes e a partir dos crentes. Já em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o Espírito opera todas as coisas. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o Espírito vivifica aqueles que creem. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, o Espírito clama dentro dos nossos corações. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o Espírito tem desejos que estão em oposição à nossa carne. Em Gálatas 5,18 e Romanos 8,14, o Espírito nos guia no caminho de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, o Espírito presta testemunho ao nosso próprio Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, o Espírito intercede ao nosso favor. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o Espírito opera todas as coisas em conjunto para o bem supremo. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, o Espírito fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou seja, o Espírito fala. João 14, 26, o Espírito ensina. Atos capítulo 13, versículo 2, o Espírito ordena e separa. Dito isto, em resumo ao nosso estudo, Paulo apresenta o Espírito Santo como uma pessoa e não como uma força
impessoal. Ele ensina, guia, intercede, fortalece e pode ser entristecido, evidenciando sua personalidade e sua divindade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque assim você estará ajudando alguém. E agora, o que você acha? O Espírito Santo, ele é uma pessoa? E agora, com todas essas informações, você acha que o Espírito Santo, ele é uma pessoa? Comenta aqui embaixo e deixa aí a sua opinião. Forte abraço, Patrick Rodrigues.